Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Boa noite, bom dia, mais um culto na nossa igreja Ação Bíblica de Bauru. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê toda a orientação para que possamos falar somente aquilo que venha de acordo com a necessidade de cada um e, é claro, segundo a vontade do nosso Deus soberano. O texto que nós escolhemos para hoje está em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, seu capítulo 1, e começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado pela Tua Bíblia que está à nossa disposição. Te louvamos, ó Deus, por isso e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor, encontre corações abertos e cada um aqui, Senhor, possa sair confortável, fortalecido, Senhor, revigorado espiritualmente. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses e eu diria que é uma carta bastante amorosa. Não que ele não tenha o mesmo sentimento, em outras cartas dele, mas eu sempre que leio a carta de Paulo aos Filipenses, eu vejo uma forma bem particular dele, tratando com esses irmãos em Filipos. E evidentemente que essa particularidade, essa relação que ele teve com os Filipenses, ela estava devidamente alicerçada na comunhão verdadeira e no desenvolvimento que se observava naqueles irmãos de Filipos. Paulo começa a sua carta dizendo, ele, Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, incluindo bispos, diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Ele sempre começa as suas cartas escrevendo assim, e aqui ele estava escrevendo, ele, Timóteo, escrevendo para esse povo de Filipos, com muita alegria, com muita disposição e com muita consideração para com esse povo. E ele se intitulava, e é muito importante, esse título que nós carregamos, e é sempre bom nos apresentarmos assim na sociedade, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. É importante que as pessoas percebam em nós, e é importante nós verbalizarmos isso também para as pessoas, principalmente em um período da humanidade, onde há muita confusão religiosa, onde as pessoas ficam atrás de rótulos. Então é importante que nós, ao nos apresentarmos para as pessoas, alguém pergunte: o que você é? Sou um servo do Senhor. Eu sou uma pessoa regenerada, eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma pessoa que entendeu o plano da salvação e nasceu de novo. E agora sou nova vida. Sou salvo para servir, logo sou servo do Senhor. Estou à disposição do meu bom Deus
para anunciar as boas novas da salvação para todos. Para todos. É importante e é muito gostoso quando você vê essa introdução e nós trazemos isso também para nós. Quando nos apresentamos para a sociedade. É importante que nós falemos isso e que vivamos também isso. E mais importante ainda, falar é viver. Você é o que? Salvo. Eu sou servo do Senhor. Salvo pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. E ele, no versículo 3, ele fala: dou graças a meu Deus, eu grifei aqui na minha Bíblia, por tudo que recordo de vós. Eu sou grato a Deus por tudo que eu me lembro de vocês. Sempre que vocês, filipenses, vêm à minha mente, eu agradeço a Deus por tudo que vocês estão fazendo. Uma carta, como eu disse, uma carta muito particular, muito amorosa, e ela tem o sentido de gratidão também. Tem vários sentidos essa carta, mas Paulo ele está muito, mas muito feliz com os filipenses. Eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Irmãos, é muito profundo isso. Qual é a recordação que nós desenvolvemos no nosso próximo? Quando as pessoas se lembram da igreja São Bíblica de Bauru, o que vem à mente daquelas pessoas? Eu me lembro dos saudosos irmãos que já estão na glória, que sempre falavam: como eu estou com saudade de Bauru, como eu quero visitar Bauru, não a cidade. Os suíços não gostavam muito de ver, porque é muito quente ali, mas eles gostavam do calor da igreja. Como eles se referiam: que saudade eu tenho dos irmãos. Como é bom nós causarmos isso nas pessoas. Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. E esta igreja, esta célula do corpo de Cristo, ela tem todas as condições de proporcionar boas recordações nas pessoas que a conhecem. Graças ao Senhor, eu conheço pessoas que falam: puxa, faz tempo que eu não vou lá na igreja, saudade de vocês. Eu gostei como eu fui recebido, ou fui recebida. Eu gostei da palavra que vocês trouxeram. Então volta, criatura, né? Então volta a frequentar. Você será muito bem-vindo. Mas é importante que nós tenhamos em foco isso na nossa vida. Causar uma boa impressão no sentido espiritual. Não estou falando de outras impressões. Estou falando do sentido espiritual. Onde as pessoas saiam com o coração feliz, saiam com a mente, sabe, tranquila. Puxa vida, que mensagem que eu ouvi hoje. Que falou de amor, falou de paz, falou de esperança, falou de vida eterna, falou de salvação, enfim. Como é importante que as pessoas, ao saírem daqui, se lembrarem da igreja e falar: poxa, eu me recordo de vocês com tanto carinho, e eu dou graças a Deus por tudo que eu lembro de vocês. As palavras de Paulo têm muita profundidade aqui. Eu agradeço a Deus por tudo que recordo de vós. E ele continua: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. É muito legal, é muito bom quando você sabe que o seu nome está no rol de orações de uma pessoa. Eu percebo isso tanto quando se refere à minha pessoa e quando se refere à pessoa do outro. Por quantas vezes eu converso com colegas, que amigos eu tenho pouco, mas converso com colegas, converso com irmãos, falar: poxa, oramos por você ontem. E oramos mesmo. Nesta última quinta-feira, eu estava voltando do trabalho e, por necessidade, peguei uma carona com um companheiro. E assim, não por um acaso, ele fez um comentário de uma questão familiar da esposa, e eu, é claro, já perguntei o que acontece. Ele começou a explicar para mim, e eu pedi que me deixasse ali embaixo,
a Nações Norte. Seria uma puxada, subir aquelas 3 cordas ali. Eu falei, mas a primeira estava. Mas ele falou, não, eu vou levar você. Eu falei, não precisa, enfim. Ele trouxe, passou aqui em frente, falou, então você vai passar, vou mostrar minha igreja para você e tal. E ele comentou de uma questão de saúde da esposa. E quando eu desci do carro, eu falei, não, nós vamos orar pela sua esposa, porque hoje é reunião de oração. E chegou na quinta-feira, não é? Eu passei o nome aqui dessa pessoa, dessa senhora, aqui na igreja que nós oramos. E aí eu estava trabalhando ontem, e conversando com um companheiro lá, ele falou, poxa, minha esposa ficou muito contente. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, eu dei uma carona com um colega de trabalho hoje, e você ganhou uma reunião de oração a seu favor. As pessoas estavam orando por você. Ela ficou muito feliz. Ela ficou muito feliz. E é assim, irmãos, irmãs, é assim a vida do servo de Deus, da serva de Deus. Aproveitar as pequenas oportunidades para passar para a pessoa. Esse fato de você dizer, eu estou orando por você, revigora a vida de uma pessoa. Dá força, dá coragem. Por quantas vezes eu ouvi de irmãos e irmãs aqui, chegando em mim e falar, eu estou orando por você. Aquilo te dá ânimo, te dá alegria, e saber que tem alguém preocupado com a sua vida, tem alguém ansioso para que você supere as lutas, as dificuldades, para que você não abandone o caminho da fé, para que você não deixe os caminhos do Senhor, para que você não abandone o trabalho da igreja diante de qualquer vento e circunstância. Porque dias atrás, vocês se lembram, há semanas atrás, nós pregamos sobre os dardos inflamados que vêm do inferno. E o inimigo, eu volto a repetir, isso é bíblico. O inimigo não atira seus dardos para aquele que está caído, ele atira seus dardos contra a igreja, porque é a igreja que combate, é a igreja que leva o plano da salvação, que é contrário a esse inimigo que já está derrotado, que foi derrotado na cruz. Então é importante nós continuarmos orando pelas pessoas e clamando que elas não desfaleçam, porque uma vez assumindo essa postura de combater o combate, as provações aumentarão, porque o inimigo não está contente, o inimigo não se alegra com isso. E Paulo falou aqui, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Como é bom nós sermos citados nas orações e como é bom nós orarmos pelas pessoas. Qual é o tempo de oração que nós temos? Quantos minutos? Eu não vou perguntar horas não, tá? Quantos minutos de um dia, de 24 horas, que nós reservamos para oração? Mas, irmão, eu chego cansado, ou cansada, bem-vindo ao clube, outro trabalho. Irmão, eu tenho que cuidar do meu filho, ok? Tá. Irmão, não, veja, eu estou comentando como se eu também estivesse falando. Então eu vou colocar na primeira pessoa, para que ninguém diga assim, o Evaldo está falando, o pastor está falando para os outros, vou falar para mim. Eu encontro tempo para assistir um filme, eu encontro tempo para assistir um jornal, noticiário, ou até um programa de debate sobre futebol, e eu encontro tempo para sofrer assistindo o Corinthians, que é sofrimento, né? Eu encontro tempo, e são 45 minutos, com mais acréscimo, que vai lá para os seus 52, depois tem um intervalo e mais uns 52, então você colocou aí 2 horas, e eu encontro tempo. Eu encontro tempo uma boa resenha. Ontem eu conversei com uma pessoa por telefone 1 hora e 9 minutos. Foi bom porque a gente esclareceu muitas coisas, é uma pessoa que eu amo, todo mundo sabe, mas 1 hora e 9 minutos. Então eu coloco para vocês, eu estou falando da primeira pessoa, e qual é o tempo que eu dedico para a oração? E quando Paulo fala assim, olha, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, ele está sendo bem taxativo, está orando por todos. E Paulo não orava só pelos filipenses, não é?
Tinha muitas pessoas que faziam parte do ministério que Paulo tinha plantado e ele estava orando. E aí eu pergunto para mim, e isso transmito também para vocês: quanto tempo nós estamos dedicando para a oração? A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Quanto tempo nós dedicamos na nossa oração? É uma pergunta que nós temos que responder. E Paulo continua. Ele orava, citava esses irmãos em suas orações. Ele fazia menção pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Se nós pularmos 3 folhas aí, no capítulo 4, pode puxar aí, no mesmo texto de Filipenses. É muito legal, gente, quando nós vemos na Bíblia versículos que nós lemos em carros, que nós lemos de repente outdoor, ou até nas páginas aí de Facebook, nas páginas aí de Instagram, não sei se é página que diz, mas as pessoas colocam lá como menção um versículo, e é muito legal quando nós entendemos por que foi falado aquele versículo. Paulo, ele fala aqui no primeiro capítulo, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E aí lá no último capítulo ele faz uma menção. Lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 10, ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo falou. Porém, ele refere: todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E mais abaixo ele diz que esse povo mandou, aqui embaixo ele fala: sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, preste bem atenção aqui, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Por isso Paulo tinha um carinho especial pelos Filipenses. E ele continua, porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo. Paulo falou: não estou procurando donativo, irmãos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente a vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí ele refere o versículo que todos vocês de repente conhecem aqui: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. No primeiro capítulo, Paulo faz menção: eu sou grato pela cooperação do Evangelho desde o primeiro dia. Depois lá no finalzinho ele agradece especificamente: vocês correram comigo, vocês se alinharam comigo, vocês ficaram atentos às minhas necessidades. Mesmo eu aprendendo a viver na riqueza, na pobreza, tendo isso, tendo aquilo, ou não tendo, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Sim, mas obrigado por vocês se lembrarem de mim. Obrigado. Que carta bonita. E como é bom você perceber que nós temos essa possibilidade também de sermos motivo de louvor na vida das pessoas, sermos motivo de alegria na vida das pessoas. Quando nós, com o coração movido diante da necessidade alheia, nós falamos assim: não, eu vou ajudar. Irmãos, eu tenho que segredar para vocês, é claro que a gente não trabalha com nomes, né? Na sábado, eu estava deitado ali, tinha acabado de chegar, cheguei de serviço, fui descansar um pouco, cheguei uns 4 e pouco, sei lá, e um conhecido, um parceiro, ele tinha me falado que queria mandar uma contribuição. Eu falei: não precisa, não, eu sei que vocês ajudam, fazem cesta básica, eu sei que vocês ajudam. Eu falei: não, mas quando eu vi, ele falou: qual é o seu Pix? Eu falei: não. Aí mandou uma contribuição lá para a igreja. Irmãos, imediatamente recebendo aquele valor de coração, que chegou com um aroma agradável,
Imediatamente eu repassei para uma família que tinha falado no meio da semana para mim que estava passando muita dificuldade. Imediatamente. Ele nem, digamos assim, nem fez um saldo na conta da igreja. Pum, pum. E aí você vê a pessoa falando, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Aí você vê a pessoa falando assim, olha, meu marido ele fica envergonhado dessa situação toda. Falei, olha, eu entendo, mas, minhas palavras que estão no meu celular, mas, o segundo maior mandamento, ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu falei, nós da igreja amamos vocês. Eu tenho certeza que a pessoa do outro lado se sentiu acalentada, né? Se sentiu acolhida, se sentiu bem recebida. E é gostoso quando você pode, em nome de Jesus, ajudar uma pessoa. Paulo agradeceu muito a cooperação desses irmãos no trabalho dele. Porque é preciso, irmãos. Porque é necessário, sim. Ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Contudo, fizesse bem em vos associar comigo. Ele agradeceu. Ele não foi, eu falei, não estou pedindo nada, mas obrigado. Eu acho muito legal essas palavras de Paulo. Não estou pedindo, Deus supre, mas muito obrigado, vocês lembraram de mim, tá? É isso aí. Juntos pela causa, pensando no reino. E Paulo continua. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que eu sou repetitivo, mas tem gente que repete tanta coisa ruim por aí, que as pessoas assistem, né? Mas esse versículo foi colocado. Uma vez eu trouxe ele aqui, está até no meu arquivo de documentos. Ele está lá, eu escaneei. O meu cunhado, Donizete e a minha irmã me mandaram, num dos meus aniversários, se eu não salvo engano, em 85. Acho que foi 85. E acho que só tinha Priscila, né? Porque estava lá, Dona e Pri, né? E colocaram esse versículo como referência para mim. E eu guardei aquilo no coração, porque, sinceramente, nesse período da minha vida, eu não estava firme no Evangelho. Eu era um menino. Não era tão assim, mas eu não estava firme no Evangelho. E esta palavra ficou guardada no meu coração. Esse versículo aqui, sempre que eu leio Timóteo, a carta de Paulo aos Filipenses, eu já me lembro desse orvalho da manhã. Estou plenamente certo. Isso foi palavras que eles usaram para mandar para mim e falaram, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em você é de completá-la. E eu tenho certeza que... Está desfazendo aqui. Eu tenho certeza que eles me vendo aqui, pregando a palavra, vivendo pela misericórdia de Deus, vivendo na dependência de Deus, chorando, sorrindo, caindo, levantando, eu tenho certeza que eles se sentem satisfeitos. E há uma felicidade de falar o que Deus colocou no nosso coração lá atrás, se cumpriu. Concorda? Se cumpriu. Estou plenamente certo que aquele que começou toda a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo estava falando isso para os filipenses, e nós podemos falar também para os nossos irmãos. Eu tenho a convicção de aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo. E esse dia de Cristo, gente, será glorioso demais. Mas será glorioso demais da conta? Hoje eu coloquei um pequeno mensagem no nosso grupo da nossa igreja, e foi uma coisa colada, sim. Mas eu ouvi o irmão, eu gostei daquela parte que o irmão falou, olha, de repente, a caminhada eu estou caminhando para os céus. Mas de repente eu vou chegar cansado lá, de tantas lutas. Mas a felicidade que eu vou ter depois não se compara, velho. Não se compara. Então é glorioso quando o irmão consegue, pela misericórdia de Deus,
suplantar, passar pelas dificuldades, passar pelas lutas, caminhar por elas, olhar para frente, olhar para Cristo, sabe? E o outro irmão falar: puxa, olha só que legal, aquele irmão, a semente que está no coração dele, ela está frutificando cada vez mais. Paulo tinha alegria com os filipenses. Vamos pensar nisso também, que nós possamos proporcionar alegria naqueles que estão convivendo conosco, olhando para nós e vendo a boa obra acontecendo, vendo o fruto cada dia mais crescendo, em nome de Jesus. Paulo tinha alegria, teve alegria quando escreveu para os filipenses. Eu até coloquei na minha Bíblia aqui, ele foi um pouco diferente quando escreveu para os Gálatas, né? Não que ele não amasse os Gálatas, não, mas ele falou para os Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Ele chama os Gálatas insensatos, estava bravo, porque eles estavam voltando para trás no caminho de Deus, estavam voltando às velhas práticas. Falou: quem vos fascinou? Eu trouxe a palavra, vocês estão voltando para trás. Diferente do que ele fala para os filipenses. Palavras que nasceram no coração de Paulo, e elas decorrem do que ele estava vendo na vida dos irmãos. Só agradecimento, só alegria com eles. E ele continua: aliás, é justo que eu assim pense todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Dias atrás eu falei para umas pessoas: eu sinto saudade de vocês. Eu sinto falta de vocês. Eu não vou colocar aqui nomes, porque não seria muito adequado. Mas quando eu olho para os bancos aqui, que de repente estão vazios, eu vejo exatamente pessoas que sempre, porque aqui tem esse costume, as pessoas sempre usam o mesmo banco, né? Eu acho que se um dia eu chegar aqui, alguém sentar no lugar na área, eu dou uma voadora em alguém. Aqui é meu banco. Aqui é o centro. Né? O pessoal escolhe, acho muito legal isso, interessante. Lá atrás também, se eu sentar aqui hoje num banco, você mexe e vai embora. Fala: quem sentou no lugar? Né? Eu acho interessante, acho legal isso. Mas também tem um reflexo de quando você olha aqui e fala: mas cadê o irmão que senta ali? Não veio. Cadê o irmão que senta ali? Não veio. Cadê que sentou ali? Não veio. Não veio, não veio. E a gente sente saudade dessas pessoas. Eu sinto saudade. Sinto porque a gente se sente mais fortalecido, sabia? A gente se sente mais amparado quando outros estão juntos. Não quer dizer que Deus não esteja presente, claro que Ele está presente, claro que Ele está presente. Mas eu sinto saudade das pessoas. Paulo falou: tenho saudade de vocês. Mas a saudade que Paulo tinha, porque ele queria estar com eles. E eu estava observando que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, há duas interpretações. Uns acham que ele estava preso em Éfeso, outros acham que ele estava preso em Roma. De qualquer forma, ele fala: poxa, eu queria estar aí com vocês. Eu me lembro, se os irmãos me permitem, eu não gosto de fazer as referências, porque às vezes dá a saudade é sempre presente. Mas eu me lembro que o Daniel falou uma vez para nós aqui que ele estava na casa dele e de repente, acho que foi mais ou menos isso, a tia Cida falou assim: eu quero ir na igreja, só que eu não podia. Eu queria tanto na igreja, mas não podia, por causa da questão de saúde. E ela gostava de vir na igreja. Tempo atrás nós vimos um vídeo, eu até comentei, colocaram um vídeo lá, né, antigo, e eu vi minha avó lá, sempre arrumadinha com aqueles colares dela, sempre ela, tia Cida. Eles tinham prazer de estar na casa do Senhor. Só que essas irmãs, poderia falar de outros também, já não podem mais porque estão na glória. A saudade que nós temos são as boas lembranças, mas estão na glória. Agora nós temos saudade de irmãos e irmãs que poderiam estar muito bem congregando, participando, cantando, louvando, mas preferem dar preferem dar espaço para as coisas do mundo. É isso que acontece.
É isso que acontece. E a Bíblia, ela vem e diz assim: não ameis as coisas, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A Bíblia vem e diz assim: não é bom que deixe de congregar. Não é bom. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Como é bom você congregar, você conversar, você brigar, se for necessário, mas para a glória de Deus, para o reino. E às vezes nós sentimos, eu particularmente sinto muita saudade. Sinto saudade. Chega no estudo de manhã, você tem um grupo bem pequeno. A gente sabe das dificuldades, nós sabemos, é claro, nós entendemos, mas tem irmãos que poderiam participar. Nós começamos um estudo hoje aqui, vai ser prolongado, né? Ele vai ser, porque nós vamos conversar sobre muitas coisas, fala sobre as doutrinas do erro, para a gente tomar cuidado, né? E é um estudo que ele tem algum tempo já de preparo, mas, claro, nós vamos atualizar ele aqui com muitas outras coisas. E eu sempre falo, o estudo de manhã ele é muito importante. Porque é um tempo que você não precisa se preocupar se vai acabar hoje, não tem problema. A mensagem, já estou acabando aqui, porque tem o tempo. Eu tenho que discorrer o assunto aqui, ou não. Pode passar em outras vezes, mas o fato é que você tem aqui um tempo. Quando você estuda, você pode chegar às 11 horas e acabar, e você vai continuar todo domingo. A não ser que você vá ser arrebatado, Deus te leve, você não vai acabar o estudo. Mas é importante estudar a Bíblia. E nós sentimos, eu sinto saudade. Eu sinto saudade até do bom debate. Sabe? Você debater em cima da palavra de Deus. Paulo falou: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia em Cristo Jesus. E ele fala uma palavra aqui, gente, que é muito importante. Deus é testemunha. De repente eu posso falar para alguém que estou com saudade, não estou falando só da boca para fora. O coração nem reflete, Deus sabe. Aqui Paulo puxa para ele essa responsabilidade, porque ele fala: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês. E como é bom quando nós somos objeto da saudade de alguém. Significa que estamos fazendo falta. Significa que a nossa presença ali não alegra os corações. E isso é perfeitamente possível na presença de Deus. Nós causamos esse sentimento no outro e temos o mesmo sentimento para os outros. Saudade. Eu tenho saudade de muitas coisas. Nós não vamos ficar falando aqui, porque o tempo é curto. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provares as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Essa palavra não me incomodou, mas quando falou para que vocês sejam inculpáveis para o dia de Cristo. Inculpável significa que lá naquele dia passou, tranquilo, não tem nada para ser cobrado. Não tem nada para ser cobrado. Agora, infelizmente, tem aqueles casos onde no dia de Cristo eles receberão aquela saudação: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, eu não os conheço. Mas nós cantávamos lá na igreja, nós pregávamos, nós ofertávamos, nós estávamos lá todo domingo. Ele fala: o seu coração, os seus lábios podem até falar isso, até falavam, mas o seu coração sempre esteve longe de mim. Apartai-vos. Nós não queremos isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida e não quero para a vida de vocês. Eu quero sim me apresentar no dia de Cristo, como diz aqui, inculpável. Uma vez que nós aceitamos Cristo como Salvador, o preço do nosso pecado já foi depositado na cruz. A justiça já foi feita, porque se fosse ver justiça, quem estaria crucificado seríamos nós, ok? Correto? Seríamos nós. Mas a justiça já foi feita, Cristo fez a justiça por nós. Ele pagou o preço por nós. E Paulo estava tão alegre com os filipenses, que eles entenderam o plano da salvação.
Eles entenderam o que é o amor fraterno. Eles entenderam o que é cuidar um do outro. Eles entenderam. Por isso eles eram frutos, eles eram objetos, diria, da saudade do apóstolo. E eu quero isso para a minha vida e quero isso para a vida de todos vocês. Que nós possamos proporcionar no nosso próximo saudade. Saudade que eles têm, olhem para a gente e falam como faz falta aquele irmão, como faz falta aquela irmã, não somente na igreja, no dia a dia. Nós temos daqui 2 semanas, nós vamos ter um encontro de casais aqui. Eu tenho falado constantemente e insistentemente para as pessoas. É claro, nós não podemos ser besta, né? Todo mundo gosta de um rodízio de pizza, não é? Não é não? Quentinha, sai na hora, tchau, é um trem doido, né? Mas o mais importante, sinceramente, gente, é o congregar, é o receber pessoas. Tem pessoas que vêm ali, já vem pela 3ª vez e falam, eu quero, eu vou. Eu gostei, eu vou de novo. Isso é bom, porque gostou do ambiente, gostou da receptividade, gostou da palavra. No último encontro que nós tivemos, teve pessoas que veio falar, poxa, eu gostei da palavra que você falou. Eu falei, palavras da salvação, palavra de Deus. É muito importante a gente sempre colocar esse viés. A palavra de Deus. Que legal, sim, palavra de Deus. Foi inspirado na Bíblia Sagrada. Mas é importante as pessoas, quando você percebe que as pessoas entenderam o propósito da pregação e falam, eu quero voltar. Eu quero voltar. Nós podemos proporcionar isso nas pessoas. O que nós temos que ter é sempre um alinhamento diário com a palavra de Deus. E eu digo que é diário, irmãos, é diário. Eu vejo quantas vezes a velha natureza começa a me instigar. Mas por quantas vezes? E não é somente em pensamentos, é em gestos, em palavras. Aí você fala, não, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Aí você se coloca de joelho e fala, Deus, eu não quero mais viver nesse caminho. Eu não quero mais. Eu quero sim que as pessoas olhem para mim e vejam resplandecendo a pessoa de Jesus Cristo. Será que vocês não querem isso também? Esses irmãos de Filipenses causaram em Paulo um sentimento profundo, um sentimento bonito, de saudade, de amor, de gratidão, de respeito, de preocupação. Isso é perfeitamente possível para todos aqueles que buscam a presença de Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração hoje. Eu que dividi com os irmãos. Não fiz anotação, vocês estão percebendo? Está na Bíblia aqui. Está tudo na minha Bíblia. Palavras de Deus. Palavras do Senhor Jesus. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Deus abençoe a vida de todos vocês. E Deus abençoe as nossas vidas. Que nós possamos ser lembrados, como Paulo falou aqui. Dou graça a meu Deus por tudo que recordo de nós. E Paulo, claro, estava falando da vida espiritual. Ele não estava falando de todo o passado. Ele estava falando daquela nova vida em Cristo. Ele fala, eu me recordo de tudo. Eu tenho saudade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos traz, Senhor, da tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos, através do nosso testemunho, gerar nos outros um sentimento de saudade, um sentimento, Deus, de recordar com alegria, baseado no bom testemunho, baseado, Senhor Deus, naquilo que estamos falando, naqueles que estamos ensinando, naquilo que estamos testemunhando. Senhor, que a nossa vida seja um vaso de bênçãos nas tuas mãos, e assim esse vaso, Senhor, possa também espalhar essas bênçãos para outras pessoas. Que possamos realmente, Deus, em nome de Jesus, proporcionar a saudade, Senhor, naqueles que convivem com a gente.
saudade de ouvir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado o nosso culto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.